Policiais civis apreenderam na tarde desta quarta-feira mais de 15 quilos de maconha em um barracão na rua Amparo, em Ribeirão Preto. Durante a investigação sobre tráfico na região do bairro Tanquinho, os policiais receberam uma informação que um barracão abandonado seria usado para armazenar drogas. A equipe foi até o local e localizou 15 quilos de maconha, 2 balanças de precisão e um rolo de plástico filme. Nenhum traficante foi preso durante a ocorrência. As investigações prosseguem para identificar o traficante da região. E um homem foi preso nesta quarta-feira durante operação conjunta da Polícia Rodoviária e Polícia Ambiental no quilômetro 326 da rodovia Brigadeiro Faria Lima, na região de Barretos. Ele conduzia um caminhão e apresentou CNH falsa. Durante vistoria, foram encontrados 47.480 metros cúbicos de madeira nativa, dentre as espécies garapeira, cumaru, angelim pedra e outras. O homem não tinha documentação da origem dos produtos e informou que iria tentar vender na região de Ibiúna. Diante da situação, foi aplicada uma multa de R$ 28.488,80. A madeira, o caminhão e os 2 reboques foram apreendidos. E um decreto da Prefeitura de Nova Granada, com população de aproximadamente 21 mil pessoas, obriga que todos os pacientes que tiverem diagnóstico positivo para a Covid-19 passem a usar no punho uma pulseira vermelha. Em caso de suspeita de contaminação, deverá usar o artefato da cor amarela. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada em razão de pessoas diagnosticadas com a doença ou em estado de suspeita não estarem fazendo isolamento. Segundo o decreto, publicado no Diário Oficial do município, as pulseiras só poderão ser retiradas pelas autoridades médicas no fim do tratamento. As pessoas com suspeita deverão ficar com a pulseira amarela até o diagnóstico final do laboratório. O descumprimento da medida gerará multa de R$ 300 ao infrator. Uma enfermeira que não teve o nome divulgado foi afastada nesta quarta-feira pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto após o registro de uma falsa aplicação da vacina contra a Covid-19 em uma idosa da cidade. O acompanhante da idosa registrou o momento da aplicação e é possível ver que a profissional insere a agulha na pessoa, mas não injeta o líquido imunizante presente na seringa. Após a falsa aplicação, a seringa com líquido é levada com a enfermeira e um adesivo de proteção é colocado no braço da vítima. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informa que, diante da suspeita de procedimento inadequado da aplicação da dose da vacina contra a Covid-19, o profissional envolvido será afastado preventivamente e será iniciada a investigação imediata sobre o ocorrido. Confira agora o resultado das loterias. A Mega Sena, concurso 2.351, não teve ganhador. Próximo concurso pagará R$ 32 milhões. Os números foram 19, 22, 35, 41, 47, 49. A Loto Fácil, concurso 2.177, teve 11 ganhadores. Cada um recebeu R$ 123.599,41. Os números foram 01, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24. A Quina, concurso 5.511, acumulou. Próximo sorteio pagará R$ 8.500.000. Os números foram 12, 23, 24, 37, 63. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta quarta-feira 2 projetos de lei e uma medida provisória que ampliam a capacidade de aquisição de vacinas contra o novo coronavírus pelo governo federal. Entre os facilitadores para a compra estão a permissão para a compra dos imunizantes antes do aval da Anvisa e dá o prazo de 7 dias para que a agência decida sobre a aprovação temporária da vacina. Na última terça-feira, o Ministério da Saúde reconheceu o risco de interrupção da campanha de vacinação contra o coronavírus por falta de doses e pediu ajuda para a China para a liberação de novos imunizantes.
Até o momento, a população brasileira tem sido vacinada com as vacinas desenvolvidas pelo Instituto Butantan, com o laboratório chinês Sinovac, e a vacina de Oxford, do laboratório AstraZeneca, distribuído no país pela Fiocruz. No início da semana, o governo sinalizou a compra de vacinas da Pfizer, que devem chegar ao Brasil até junho. No entanto, o acordo para a compra ainda não foi assinado. Uma pesquisa realizada por cientistas do Instituto Butantan e da USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, comprovou que a vacina Coronavac é eficaz contra as 3 novas variantes do coronavírus que circulam no Brasil. Estudos preliminares realizados em pessoas vacinadas demonstram que a Coronavac é capaz de neutralizar variantes do novo coronavírus. Os dados incluíram amostras de 35 participantes vacinados na fase 3. O estudo completo inclui um número maior de amostras que já estão em análise. As vacinas compostas de vírus inativado, como a produzida pelo Instituto Butantan, possuem todas as partes do vírus. Isso pode gerar uma resposta imune mais abrangente. A vacina do Butantan tem essa vantagem em relação às demais, pois pode levar a uma proteção mais efetiva contra as variantes que apresentam mutação na proteína spike. E o governo do estado anunciou ontem a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para idosos com idade entre 72 e 74 anos a partir de 22 de março, num total de 730 mil pessoas que poderão receber a primeira dose ainda neste mês. Segunda-feira, dia 15 de março, serão vacinadas as pessoas de 75 a 76 anos de idade. Uma semana depois, será a vez de vacinar as pessoas com 72, 73 e 74 anos. Com o avanço da campanha para o grupo a partir de 72 anos, serão 1,140 milhões de pessoas que poderão ser imunizadas ainda no mês de março. O estado de São Paulo ultrapassou ontem a marca de 3,5 milhões de doses aplicadas, a maior do Brasil. Desse total, mais de 2,5 milhões foram primeira dose e 933 mil já receberam as 2 doses, ou seja, esquema vacinal completo. O total de aplicações em São Paulo é superior à soma de todos os estados do Nordeste e Sul do país, conforme dados do Ministério da Saúde. O governo de São Paulo divulga as estatísticas da campanha de imunização no link vacinajá.sp.gov.br/vacinômetro. O vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina, inclusive com dados individualizados para cada cidade. Além disso, a ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses enviadas aos municípios. Vamos agora ao boletim epidemiológico para Batatais e região. O Comitê Técnico do Covid-19 informa que até às 16 horas desta quarta-feira, o município contava com 2.610 casos positivos, um aumento de 36 casos de um dia para o outro. 2.448 pessoas já se recuperaram. 102 pessoas estão em tratamento domiciliar. 4 pessoas internadas em UTI e 6 em enfermaria. Temos novamente nossa ala Covid com 100% de ocupação. 50 óbitos confirmados. A cidade de Altinópolis tem 663 casos positivos de Covid, 598 já curados, 12 suspeitos e 15 óbitos. Franca tem 20.304 casos positivos, 17.815 recuperados, 2.894 pessoas aguardam resultados de exames, 376 óbitos. Ribeirão Preto tem 55.857 pessoas positivadas e 1.307 óbitos. E hoje os idosos de 85 a 89 anos estão recebendo a segunda dose da vacina Coronavac. Luciano Dami esteve no local e falou com a secretária Bruna Tonetti. Veja. E nós estamos em mais uma manhã de vacinação aqui na Estação Cultura, ao lado da Secretária Municipal de Saúde. Bruna, vamos falar um pouquinho a respeito do público-alvo da vacinação nessa manhã. Bom dia a todos. Hoje nós estamos vacinando a segunda dose da população idosa de 85 a 89 anos, né? É importante colocar que nós estamos realizando a dosagem, né, a vacinação da segunda dose para todos que tomaram a primeira dessa faixa etária. Então, nós temos até às 3 horas, Luciano, garantida a segunda dose para todos, tá? Mas é importante que compareçam devido à data, né, do intervalo, até 28 dias para essa vacinação. Que vacina eles estão recebendo ou depende da que cada um tomou?
Hoje nós estamos aplicando a vacina da Coronavac, Butantan, porque essa população nós aplicamos essa mesma vacina. No cartãozinho de identificação da vacina tem ali marcado certinho a vacina, o lote que foi aplicado, e aqui hoje a gente faz o mesmo controle. Por isso que é importante, além do documento de identidade e o comprovante de residência, trazer também o cartãozinho de vacinação. Essencial que tragam esse cartão, é um documento que nós precisamos que esteja em mãos, até para a gente saber exatamente que foi aplicada a primeira dose, que está no tempo correto e que é a vacina compatível com a segunda dose, tá? É um documento que precisa ser muito bem guardado para comprovar que esse idoso recebeu as 2 doses. Bruna, se algum idoso dessa faixa etária ainda não recebeu nenhuma dose, como proceder? Nenhuma dose dessa faixa etária nós vamos liberar, então, para agendamento nas próximas semanas, assim que a gente receber novamente. Como nós não recebemos 100% de cada faixa etária, às vezes causa um pouquinho confusão com a população, né, Luciano? Porque o governo do estado, ao invés de terminar uma faixa etária inteira, ele vai começando a abrir para as próximas. Só que ele não manda 100% de vacinas para terminar aquela faixa etária. Ele lança a próxima faixa etária e continua mandando em relação àquelas que ainda não terminaram. É importante que todos acompanhem as nossas divulgações, então tanto nas redes sociais quanto nos canais oficiais de comunicação, na educadora, nas rádios. A gente também colocou um carro para circular na cidade com essas informações, buscando que todos tenham a oportunidade do conhecimento em relação aos dias e horários que estamos aplicando conforme cada faixa etária. Além das estruturas de drive, né, também está sendo feito o cadastro no site. Vamos explicar um pouquinho, né, quais os públicos têm que se cadastrar no site. Bom, é importante, nós buscamos, né, atender aqueles que não tinham carros e também não conseguiam ficar muito tempo esperando na fila do drive. O drive ele é uma estratégia que a gente vacina muitos em pouco tempo. Então, por exemplo, em 1 hora nós já vacinamos 180 pessoas segunda dose. Então, a gente consegue vacinar muita gente, só que tem aquele desconforto de aguardar em carro. Então, buscando atender melhor a todos, nós fizemos o agendamento nas unidades. O agendamento é importante porque o idoso ele coloca a data, o horário, a unidade de sua preferência e ele não tem que ficar aguardando lá também, para não causar tumulto e aglomeração. Nós vamos divulgar sempre da seguinte forma: nós agora divulgamos o quadro com a programação da semana e conforme o agendamento for liberado, então a gente vai avisar para vocês. No site da prefeitura tem um link que clica lá, naquele link a gente vai avisar com antecedência. Olha, então se quinta-feira, uma suposição, vai ter a vacinação novamente da faixa etária de 77 a 79 anos, às 8 horas da manhã o link vai ser aberto para que todos saibam exatamente qual o momento em que vão ter acesso para ter a mesma oportunidade, né, de cadastro de uma forma igualitária. Cadastrou no site, precisa também agendar, o cadastro já faz o agendamento automático? O site, ele permite o cadastramento daquela faixa etária que foi programada. Então, quem não está naquela faixa etária não vai conseguir seguir e conseguir agendar propriamente em uma unidade e também em um horário específico. Eu acho que é importante, a gente divulgou um vídeo, como que faz esse cadastro. É muito simples, basta colocar os dados, né, desse idoso. Só que, se eventualmente não conseguir agendar o horário, a unidade, isso quer dizer o quê? Que o cadastro foi feito, mas o agendamento não foi feito. Ou porque terminou as doses, que aparece a mensagem quando termina as doses, ou porque aquela unidade de saúde já não tem mais vagas, porque embora a gente tenha colocado a oportunidade de se escolher a unidade de saúde, novamente, para não causar tumulto, nós delimitamos a quantidade que cada unidade de saúde pode receber de pessoas, né, durante o dia. Então, se não conseguiu naquela unidade, tenta colocar em outra para finalizar o cadastro, assim como no horário, tá? Se não finalizar na tela o local, a unidade de saúde, o horário, quer dizer que o cadastro não foi feito. Então é importante tirar print, tirar foto, imprimir. Assim como, quando o cadastro é finalizado, a equipe, a Secretaria de Saúde tem um controle, a gente consegue puxar essa listagem. Quando o idoso vai na unidade, a unidade já tem o cadastro aberto e a lista e sabe que aquele idoso realmente foi cadastrado naquele horário. Perfeito. Então, se não conseguiu esse procedimento completo, a partir do momento que abram novas oportunidades, aí tem que fazer o cadastro novamente.
Tem que buscar ali, porque na hora que ele for colocar o CPF, os dados já vai aparecer e vai oportunizar a escolha do horário e da unidade de saúde, tá? Então metade do caminho já vai estar pronto, que é o cadastro, mas o agendamento propriamente vai ser disponibilizado conforme ali as doses e o dia que foi programado. Próximos agendamentos, né? O que a gente já tem aí de programado com relação à vacina. Amanhã, né, nós temos a vacinação do público de 80 a 84 anos que não conseguiram participar, então percebam que nós estamos aí abrindo aos poucos para aqueles que não conseguiram participar. É importante que todo mundo acompanhe, porque nós temos que garantir a vacinação para todos, mas nós não podemos ficar caminhando muito tempo na mesma população, então a gente tenta colocar novamente esses retroativos. Uma coisa que nos chamou a atenção, Luciano, por que eu digo isso? Que teve idoso que nos procurou que estava esperando chegar uma vacina em específico. Então não façam isso, as 2 vacinas que chegam são muito eficazes, muito importantes nesse momento de imunização. Participem conforme a faixa etária de vocês, tá? E assim, a partir de amanhã parece que vai chegar mais doses, nós vamos buscar em Ribeirão Preto, estamos aguardando o posicionamento oficial da quantidade, da faixa etária exatamente, para já divulgar para vocês, para semana que vem vocês saberem quais vai ser as faixas etárias, os locais e como a gente vai estar vacinando a todos. Reafirmar, né, sempre esse acompanhamento do que é drive e do que é na unidade, né, ter esse olhar atento e também reforçar a questão da consciência, né? A gente percebeu muitas vezes no drive pessoas sem documento, ou furando a fila, ou guardando lugar para outro, né? Nesse momento a gente precisa ser solidário. A solidariedade social, o civismo, ele tem que prevalecer nesse momento. A equipe se esforça muito para realmente garantir que essas doses chegam a quem precisa. Então, algumas documentações, por exemplo, nos profissionais de saúde foram retidas, porque a equipe que está aqui, a declaração que foi apresentada, ela tem a voz de confiança naquela declaração que foi apresentada. Se eventualmente houver algum problema, essa pessoa vai responder enquanto pessoa, porque ela declarou num momento de vacina que pertencia a um grupo que estava sendo disponibilizado. Então a gente corresponsabiliza a todos nesse momento, né? Porque a equipe ela tem que trabalhar seguindo ali as orientações. Nós sabemos que há uma grande ansiedade por todos. Nós não recebemos vacina em uma grande escala. Não recebemos vacina para determinados grupos ainda. Então é importante que a gente conte realmente com a colaboração de todos, porque a equipe ela não consegue ficar olhando lá para trás da fila quem está entrando ou não. A responsabilidade é de quem deixa entrar no carro. Na segunda-feira, por exemplo, eles fizeram uma lista para saber quem estava no carro para quando for se vacinar, se chegasse aqui e tivesse mais um, fosse retirado. E aconteceu. Então teve que entrar em algumas situações delicadas de pessoas que não eram e que estavam tentando se passar por profissionais de saúde. Então a gente tem uma situação que a gente pede realmente a colaboração de todos. Não é fácil para a equipe que está aqui também estar aqui vacinando. A gente tem uma profissional, inclusive, que está afastada por uma questão de divulgação da sua pessoa na rede social, com alguns movimentos agressivos, então a difusão do ódio. A gente não pode fazer isso porque tá todo mundo aqui trabalhando com muita responsabilidade, carinho com todos. E nós sabemos que é difícil, mas essas pessoas aqui também não têm culpa. E existe responsabilidade legal, é bom pontuar isso, né, Bruna? Várias cidades, a gente já está vendo isso, né? A informação ao Ministério Público de pessoas, por exemplo, que são proprietárias de espaço de saúde e, além de vacinar a equipe, vacinaram os familiares, por exemplo, né? Então isso tem tido uma repercussão grande no estado e no país todo. Isso é muito delicado, né? Nós estamos retendo declarações, então, instituições de saúde. Nós temos a lista que a instituição de saúde disse que aqueles profissionais ali pertencem. Se eventualmente for vista alguma irregularidade, a instituição responde porque ela apresentou para a secretaria aquela lista. Assim como no drive. No drive é um pouquinho mais difícil e as pessoas às vezes dizem, né? Por que vocês não agendam? A gente está tentando trabalhar para que isso... Mas no drive a gente consegue olhar a documentação e já retirar aqueles que não pertencem. Se passar alguém, essa documentação é retida e se houver depois algum segmento legal, nós conseguimos comprovar, né, que aquela equipe não compartilhou daquela decisão por conta própria, mas que foi responsabilidade da pessoa que aqui esteve de apresentar uma declaração falsa, né, que não estava atuando ou algo do tipo.
Bruna, gratidão por nos receber sempre aqui, parabéns a toda a equipe pelo trabalho realizado. Esperamos realmente, né, que o governo priorize a questão da vacina, agilize a entrega para que a gente tenha de fato a população imunizada. Nós sabemos que a imunização é a principal chave, né, para a gente controlar a doença nesse momento. Nós buscamos, né, vacinar a todos. É claro que nós seguimos aquele cronograma irregular e ocioso, né, do governo do estado de São Paulo. Nós dependemos, são eles que nos fornecem essas vacinas. Mas nós estamos aí trabalhando efetivamente para melhor atender a todos. Nós precisamos que, como as notícias são muito rápidas, né, a comunicação é muito rápida, que vocês acompanhem, fiquem atentos. Qualquer dúvida, procure a Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos abertos a recebê-los e agradecemos, né, e peço para que venham até às 15 horas tomar a segunda dose, a população idosa que está na faixa etária e no momento de vocês serem imunizados. Muito obrigada. Bom, com imagens de Luiz Adriano, Luciano Dami para a Rádio e TV Educadora. Reforçando, amanhã, dia 12, acontece a primeira dose da vacinação para os idosos de 80 a 84 anos que ainda não conseguiram se vacinar. É necessário que se faça o agendamento no site da Prefeitura, www.batatais.sp.gov.br/vacina. Esse foi o Fique Sabendo de hoje, que volta amanhã, com mais notícias de Batatais, região do Brasil e do mundo. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.